Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando Santos. Hoje é o dia 55 do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. 1. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos. Claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare o seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nessa jornada. Sem mais delongas, vamos ao que realmente importa: boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 55, Santidade Sacerdotal e Festas. Leituras do dia: Levítico 21 a 22, Lucas 10 e Jó 22. Leitura de Levítico 21. 1. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes: Por um morto nenhum deles se contaminará entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, e por seu pai, e por seu filho, e por sua filha, e por seu irmão, e por sua irmã virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido, por ela se contaminará. Não se contaminará por um principal entre o seu povo para se profanar. Não farão calva na sua cabeça e não rasparão a ponta da sua barba, nem darão golpes na sua carne. Santos serão ao seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão do seu Deus, portanto serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois santo é o sacerdote a seu Deus. Portanto, o terás por santo, porque oferece o pão do teu Deus. Santo será para ti, pois eu, o Senhor, que vos santifica, sou santo. Se a filha de um sacerdote se prostituir, profana a seu pai. Com fogo será queimada. O sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que for consagrado para usar as vestes santas, não descobrirá a cabeça, nem rasgará suas vestes. Não se chegará a cadáver algum, nem por seu pai, nem por sua mãe se contaminará. Nem sairá do santuário, para que não profane o santuário do seu Deus, porque a coroa do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Ele tomará por esposa uma mulher virgem, viúva, ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, estas não tomará, mas virgem do seu povo tomará por mulher. Para que não profane a sua descendência entre o seu povo, porque eu sou o Senhor, que vos santifico. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a Arão, dizendo: Ninguém da tua descendência, nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em que houver algum defeito se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver quebrado o pé, ou quebrada a mão, ou homem corcunda, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impingem, ou que tiver testículo mutilado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em que houver algum defeito se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Defeito há nele, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Comerá do pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Porém não entrará até o véu, e nem se chegará ao altar, porque defeito há nele, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor. Assim Moisés falou a Arão e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel. Leitura de Levítico 22. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos que se abstenham das coisas santas dos filhos de Israel, que a mim me santificam, e que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Dize-lhes: Todo homem,
De toda a vossa descendência nas vossas gerações, que se chegar às coisas santas que os filhos de Israel santificam ao Senhor, tendo ele a sua imundícia sobre si, será eliminado de diante de mim. Eu sou o Senhor. Nenhum homem da descendência de Aarão, que for leproso ou tiver fluxo, comerá das coisas santas, até que seja limpo. Como também o que tocar a algum imundo por causa de um morto, ou aquele que tiver ejaculação de sêmen, ou o que tocar a algum réptil pelo que se faça imundo, ou a algum homem pelo que se faça imundo, segundo toda a sua imundícia. A pessoa que tocar em tais coisas será imunda até a tarde, e não comerá das coisas santas, antes que tenha banhado o seu corpo em água. E posto o sol, será limpo, e depois comerá das coisas santas, porque é o seu pão. Do que morre por si mesmo, ou do que é dilacerado por feras, não comerá, para que não se contamine com isso. Eu sou o Senhor. Guardarão, pois, o meu mandamento, para que por isso não levem pecado e morram nele, havendo-o profanado. Eu sou o Senhor, que o santifico. Nenhum estranho comerá as coisas santas, nem o hóspede do sacerdote, nem o jornaleiro comerá das coisas santas. Mas quando o sacerdote comprar alguma pessoa com o seu dinheiro, aquela comerá delas, e o nascido em sua casa, estes comerão do seu pão. Se a filha de um sacerdote se casar com um estranho, ela não comerá da oferta das coisas santas. Mas se a filha do sacerdote for viúva ou repudiada e não tiver descendência, e se houver tornado à casa de seu pai, como na sua mocidade, do pão de seu pai comerá, mas nenhum estranho comerá dele. Se outro sim, um homem comer coisa santa por ignorância, então acrescentará a ela o seu quinto e dará ao sacerdote a coisa santa. Assim não profanarão as coisas santas dos filhos de Israel, as quais oferecem ao Senhor, fazendo-os assim levar a iniquidade da expiação da culpa, comendo as coisas santas, porque eu sou o Senhor que os santifico. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: Qualquer da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel que oferecer a sua oferta pelos seus votos ou pelas suas ofertas voluntárias, que oferecerem ao Senhor em holocausto, para que sejais aceitos, oferecereis macho sem defeito, das vacas ou das ovelhas ou das cabras. Nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceita em vosso favor. Se alguém oferecer ao Senhor sacrifício pacífico para cumprir um voto ou em oferta voluntária, do gado ou do rebanho para que seja aceito, será sem defeito, não haverá nele falta alguma. Cego ou quebrado, ou aleijado, ou verrugoso, ou sarnoso, ou com impigem, não os oferecereis ao Senhor, nem deles poreis oferta queimada sobre o altar ao Senhor. Novilho ou cordeiro que tenha algum membro demasiadamente comprido ou demasiadamente curto, poderás oferecer como oferta voluntária, mas por voto não será aceito. Não oferecereis ao Senhor animal com os testículos machucados, ou moídos, ou rasgados, ou cortados, nem na vossa terra fareis isso. Nem da mão do estrangeiro oferecereis desses animais o pão de vosso Deus, porque a sua corrupção neles está. Há defeito neles, não serão aceitos em vosso favor. Disse ainda o Senhor a Moisés: Quando nascer um novilho, ou cordeiro, ou cabrito, por 7 dias estará debaixo de sua mãe. Depois, desde o 8º dia em diante, será aceito por oferta queimada ao Senhor. Também seja vaca ou ovelha, não a imolareis no mesmo dia com a sua cria. Então, quando oferecerdes ao Senhor sacrifício de ação de graças, oferecereis-o da vossa vontade. No mesmo dia se comerá, nada deixareis para a manhã seguinte. Eu sou o Senhor. Guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Eu sou o Senhor.
Não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Eu sou o Senhor. Leitura de Lucas 10. Depois disto, o Senhor designou outros 70, e os enviou de dois em dois, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes disse: A seara é realmente grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. Se ali houver um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, senão, voltará sobre vós. Ficai na mesma casa, comei e bebei do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e vos receberem, comei do que vos oferecerem. Curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não vos receberem, saindo pelas suas ruas, dizei: até o pó da vossa cidade que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós. Sabei, contudo, isto, que o reino de Deus está próximo. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas, usando de pano de saco e de cinza, teriam feito penitência. Por isso, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós outras. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. Quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, e disseram: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai, e também quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Pois vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou, pondo-o à prova e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perguntou-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Prosseguindo, Jesus contou: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, lhe pensou as feridas, aplicando-lhes óleo e vinho,
e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te o indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos de salteadores? Respondeu ele: O que usou de misericórdia com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e proceda tu de igual modo. E indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, e esta, assentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Leitura de Jó 22. Então respondeu Elifaz, o temanita: Porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes, a si mesmo o prudente é proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo, ou algum lucro em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Acaso te repreende por causa do teu temor, ou entra contigo em juízo? Porventura, não é grande a tua maldade e sem termo as tuas iniquidades? Porque penhoraste a teus irmãos sem causa alguma, e aos nus despojaste das vestes? Não deste água ao cansado, e ao faminto negaste o pão. Mas para o homem de braço forte era a terra, e o tido em respeito habitava nela. As viúvas despediste vazias, e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso, estás cercado de laços, e te perturba repentino pavor. Ou trevas em que nada vês, e a inundação de águas te cobre. Porventura, Deus não está na altura dos céus? Olha para a altura das estrelas, quão elevadas estão. E dizes: que sabe Deus? Pode ele julgar através da escuridão? As nuvens são esconderijo para ele, para que não veja, e ele passeia pela abóboda do céu. Queres guardar a vereda antiga que pisaram os homens iníquos, os quais foram arrebatados antes do tempo, e o seu fundamento como um rio se derramou? Diziam a Deus: retira-te de nós, e que é que o Todo-Poderoso nos pode fazer? Contudo, ele encheu de bens as suas casas, longe de mim o conselho dos ímpios. Os justos o veem e se alegram, e o inocente escarnece deles, dizendo: na verdade, os nossos adversários são destruídos, e o fogo consumiu a sua abundância. Apega-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei da sua boca, e põe as suas palavras no teu coração. Se te voltares ao Todo-Poderoso, serás restabelecido. Se lançares a injustiça longe da tua tenda, e deitares o teu tesouro no pó, e o ouro de Ofir nas pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu tesouro, a tua prata preciosa. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso, e levantarás o teu rosto para Deus. Orarás a ele, e ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Determinarás tu algum negócio, e ele te será firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Quando te abaterem, então tu dirás: haja exaltação, e Deus salvará ao humilde. Ele livrará ao que não é inocente, que será libertado pela pureza de tuas mãos. Pontos principais. Levítico 21 a 22. Leis de santidade para os sacerdotes, capítulo 21, que deviam ter um padrão mais elevado de pureza física e cerimonial, por servirem diretamente diante de Deus. O sumo sacerdote tinha restrições ainda maiores. Proibição de sacerdotes com defeitos físicos de oferecerem sacrifícios, simbolizando a necessidade de perfeição no ministério. O capítulo 22 trata da pureza no consumo das ofertas e da qualidade dos sacrifícios, animais sem defeito, ensinando que o que é oferecido a Deus deve ser do melhor. Lucas 10.
Jesus envia os 70 discípulos em missão, com instruções semelhantes às dos 12. Eles retornam alegres pela autoridade sobre os demônios, mas Jesus os orienta a se alegrarem mais por terem seus nomes escritos nos céus. Jesus exulta no Espírito Santo, agradecendo ao Pai por revelar os mistérios aos pequeninos. A parábola do bom samaritano ensina que o amor ao próximo é prático, transpõe barreiras étnicas e religiosas e deve ser imitado. O episódio de Marta e Maria contrasta a inquietação com muitos serviços com a escolha de ouvir a palavra de Jesus, a boa parte. Jó 22. Terceiro discurso de Elifaz, agora com acusações diretas e específicas contra Jó. Ele lista pecados que Jó supostamente cometeu, opressão aos pobres, negligência com necessitados, para justificar seu sofrimento. Elifaz então exorta Jó a se arrepender e se voltar para Deus, prometendo restauração e bênçãos. Sua teologia é simplista: o sofrimento prova o pecado e o arrependimento traz prosperidade. Desafio prático. Hoje aprendemos sobre a santidade exigida no serviço a Deus, sacerdotes e ofertas, o amor ao próximo em ação, bom samaritano, e a importância de ouvir a palavra. Maria. Reflita. 1. O melhor para Deus. As ofertas deveriam ser sem defeito. Você tem oferecido a Deus o melhor do seu tempo, recursos e talentos, ou apenas o que sobra? Há alguma área em que você tem oferecido a Deus algo com defeito? Oração apressada, serviço relutante, adoração distraída? 2. Alegria no nome escrito. Os discípulos se alegravam com os milagres, mas Jesus os direcionou para a alegria maior, terem seus nomes escritos nos céus. Onde está a sua fonte de alegria? Nas experiências espirituais e bênçãos ou na certeza da sua salvação em Cristo? Quem é o meu próximo? A parábola do bom samaritano desafia preconceitos e nos chama a um amor prático e sacrificial. Quem é o próximo que Deus colocou em seu caminho esta semana? Pode ser um vizinho, um colega de trabalho, um necessitado ou até alguém de quem você não gosta. Como você pode proceder de igual modo? 4. A boa parte. Maria escolheu ouvir a Jesus, e ele defendeu essa escolha. Em meio às muitas ocupações e preocupações da vida, como Marta, você tem reservado tempo para se assentar aos pés de Jesus e ouvir sua palavra? O que precisa mudar em sua rotina para que a boa parte não lhe seja tirada? 5. Cuidado com acusações falsas. Elifaz acusou Jó de pecados específicos, sem evidência. Você tem sido rápido em tirar conclusões sobre os outros ou em espalhar acusações? Peça a Deus um coração que busca a verdade e estenda a graça. Gostou? Então bora espalhar! Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.